Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Estamos na semana Lixo Zero, iniciativa que se estende até o próximo sábado, dia 28, com o objetivo de promover o debate e a sensibilização sobre o descarte correto dos resíduos sólidos. E para ampliarmos as informações, recebemos aqui o diretor de Gestão e Educação Ambiental do DMLU, Marcos Salinas. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade, a gente poder divulgar as nossas ações para a comunidade. Tá certo. Semana importantíssima, né, diretor? De tratar sobre esse tema tão importante, né? Tão tocante para todos nós, né? Tão importante que virou lei, né? Em 2021, ela foi promulgada a Lei 12.849, que prevê a Semana Lixo Zero no calendário de Porto Alegre. É uma chance da gente expor um pouco mais os trabalhos que a gente faz e buscar um pouco mais o pacto com a sociedade sobre isso. E isso é fundamental, né, diretor? Porque quando a gente fala no descarte correto dos resíduos, né, isso envolve toda a sociedade, né? É preciso que a gente tenha cada vez mais essa consciência, né? Por isso que é tão importante esse debate, né, para mobilizar de fato, né, as pessoas nesse tema, né? Exatamente, é um tema muito sensível, porque envolve tudo. A questão do resíduo orgânico envolve desde a sustentabilidade até a questão de saúde pública, melhorando assim a qualidade de vida do munícipe como um todo. Uhum. Certo. E muitas vezes são ações muito simples, né, diretor, que a gente precisa fazer em casa mesmo, né, ações simples, né, para que isso não se transforme, como a gente fala popularmente, numa bola de neve, né? E aí o problema, ele se expande, se estende, né? Se a gente tiver aquele cuidado mínimo ali em casa, isso já ajuda bastante, né? Com certeza. As pessoas têm que ter noção que não é pelo fato de colocarem, disporem seus resíduos na rua, que aquele resíduo some. Então ele ainda tem uma vida útil ou ele pode gerar emprego e renda para um sem número de pessoas de Porto Alegre que dependem disso. Além do fator ambiental e do fator de saúde pública, na melhor disposição dos resíduos. As pessoas dispondo melhor, segregando melhor, vão aumentar a qualidade de vida, vão facilitar o serviço da limpeza urbana, teremos uma cidade mais limpa, mais ordeira, que é uma das metas que a gente tem nessa gestão. Certo. E a gente fala isso, né, diretor, quando fala em fazer a separação correta, é porque quando a gente mistura, né, diretor, o orgânico com outros materiais, ele muitas vezes inviabiliza aquele produto que poderia ser reutilizado, né, e perde valor, né, enfim. Né? Exatamente. Esse é um apelo que eu faço para a população, porque assim, o material mesmo reciclado, mas se ele for contaminado, ele não serve mais para coleta seletiva. Então ele acaba indo para um aterro sanitário e nós temos uma vida finita dentro dos aterros sanitários. Se a gente não se conscientizar e não tomar atitudes mais positivas com a questão do resíduo, vai ficar uma questão quase que insustentável. E Porto Alegre vive um bom momento agora. Porto Alegre é signatário da Agenda 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a questão dos resíduos passa preponderantemente por isso. Eu vou citar um exemplo. Hoje, Porto Alegre tem 18 unidades de triagem que recebem o material que é recolhido pela coleta seletiva de Porto Alegre. Isso gera emprego e renda para mais de 600 famílias, dando dignidade e uma condição mais salutar para isso, tanto para Porto Alegre quanto para as pessoas que vivem dessa triagem da coleta seletiva. E mesmo assim ainda somos um número muito baixo. Hoje a gente estima, Porto Alegre arrecada em torno de 1.100, 1.200 toneladas dia de resíduo na casa de cada um dos contribuintes de Porto Alegre, dos munícipes de Porto Alegre. Dessa fatia toda, apenas 4,5% acabam indo para a coleta seletiva. E já fizemos um cálculo, através dos nossos técnicos e dos nossos engenheiros, que nós acabamos mandando para o aterro sanitário em torno de 250 a 300 toneladas de material que tem potencial para ser reciclado. Então, se você colocar pelo caráter social, além do caráter sustentável, mas do caráter social disso, a gente poderia dar dignidade para um sem número de pessoas que vivem dessa coleta. Sem dúvida nenhuma. É um percentual muito baixo, diretor, né? Ainda somos um dos melhores percentuais do país. A coleta seletiva tem uma história muito bonita em Porto Alegre. Esse ano fez 33 anos de coleta seletiva implementada em Porto Alegre. Já tivemos índices um pouco melhor antes desse período de pandemia. Estamos retornando a alguns índices favoráveis, mas ainda em termos de Brasil, nós ainda somos um dos melhores índices. Nossa. E o que seria o principal desafio nesse sentido para a gente aumentar? É isso mesmo? É essa conscientização da sociedade?
Eu vejo da seguinte forma, que boa parte da população sabe como segregar seu resíduo, mas precisa ser sensibilizada para efetivamente fazer isso. Então, a gente tem inúmeros casos que a gente vê das pessoas interessadas na questão de sustentabilidade, interessadas na questão de meio ambiente, mas por uma falta de informação ou por algum outro motivo que não são sensibilizadas a fazer isso. A coleta passa regularmente, tem os seus horários, dias tabulados, é explicitado, é publicitado isso, mas às vezes falta um pouquinho só de sensibilidade para as pessoas. Eu costumo fazer a seguinte brincadeira, todo mundo praticamente educado na questão de sustentabilidade. Desde a nossa tenra idade, quando plantamos o feijão no algodão e que trabalhamos em hortas, de escolas e coisas assim. E o que acontece nesse meio do caminho? É essa sensibilidade que a gente busca dar para as pessoas e dar uma sensação de pertencimento da cidade. Não podemos perder isso que a gente aprende na escola, né? Exatamente. Não, isso faz muita diferença, né? Medidas simples que, enfim, podem ampliar e muito, né, o potencial de reciclagem aqui da capital, né? Diretor, falar um pouquinho da semana, né? Porque tem temas importantíssimos aí nesse processo de sensibilização da sociedade. É isso que a gente está tentando trazer aqui para o nosso telespectador, né? Tentar tocá-lo, né, nesse sentido, né? De ser mais um agente nesse processo, né? Temos nesta terça-feira, no Centro Histórico, a atividade Blitz da Educação Ambiental para a correta utilização dos containers. Está aí um tema delicado bem de Porto Alegre. Né? Delicado de Porto Alegre. As pessoas ainda não têm a filosofia do container, apesar de estar implementado em Porto Alegre esse tipo de coleta automatizada já há algum tempo. Esquecem que a coleta seletiva e a coleta de container são duas coisas distintas. A coleta seletiva continua passando em 100% dos bairros de Porto Alegre, mas a coleta automatizada de container é apenas para rejeitos, porque esse vai direto para o aterro sanitário. Então a gente desenvolveu um material gráfico de folders e vamos fazer, no rigor da palavra, vamos fazer um corpo a corpo com os usuários do centro, que é a parte onde congrega mais esse número de containers, para que a gente possa sensibilizar eles e explicar. Às vezes é só uma falta de informação. Perfeito. Então, nesta terça-feira, 9h30, né, ali na esquina Democrática. Exatamente. Né? À noite, às 19 horas, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Nery, nós temos palestras sobre gestão de resíduos, sustentabilidade e meio ambiente também, importante. Né? Exatamente. Nós, dentro da Diretoria de Gestão e Educação Ambiental, temos um número de palestrantes onde a gente percorre Porto Alegre gratuitamente, isso é bom citar, percorre gratuitamente escolas, comunidades, associações de bairro, igrejas, ou onde as pessoas consigam se congregar para que a gente possa levar uma palestra sobre sustentabilidade, sobre segregação de resíduos, sobre a correta destinação, levar informações sobre os tipos de coleta do DMLU, porque às vezes as pessoas não têm essa noção dos tipos de coleta do DMLU, e levar buscando o engajamento da sociedade para essa questão tão delicada que é o resíduo urbano. Certo, esse é o foco, né, diretor? Vou passando dia a dia aqui, tá, diretor, para a gente comentar um pouquinho, até claro, para enfatizar o convite, né, para que as pessoas participem. Na quarta-feira, no centro, às 9 da manhã, Praça Brigadeiro Sampaio, tem a atividade Lixo Certo, Ação Lixo Certo. Exatamente, essa foi uma atividade que a gente desenvolveu o ano passado, que é o gesto de abrir um container, estender uma lona no chão e mostrar para as pessoas o que consta dentro daquele container. O que não devia estar ali. Exatamente. Então, assim, sensibilizar. São maneiras que a gente achou de impactar a população, nem que seja visualmente, sobre a correta destinação. Então, nada mais justo do que nós pegarmos um container que é exclusivo para orgânicos, numa zona residencial, que é ali próximo a Brigadeiro Sampaio, e abrirmos e explicitarmos isso para a população. Junto vamos congregar contamos com o apoio de vocês, da imprensa, para que a gente possa divulgar e ter o maior número de pessoas possíveis. O ano passado nós fizemos isso e 70% do container era material reciclado. E lembrando, né, existem... isso é considerado infração, tu descartar material reciclado dentro de container de orgânico. Container é orgânico. Orgânico apenas. Perfeito. Ação Lixo Certo, então, na quarta-feira, 9 da manhã, no Centro Histórico, Praça Brigadeiro Sampaio.
Na parte da tarde, 1h30, Escola Estadual de Ensino Fundamental também na Neri, a palestra sobre gestão de resíduos, sustentabilidade e meio ambiente, tendo como público-alvo professores, alunos e funcionários. Exatamente. Né? Volto a dizer, nós temos esse grupo de palestrantes, de educadores ambientais, e essa região conseguiu se mobilizar, conseguimos agremiar a população. Então, na noite, nós faremos para os moradores da comunidade ali São Sebastião e Lindóia, e no outro dia faremos para os alunos, monitores e professores. Por quê? Porque como forma da escola do portão para fora, para que eles possam ser multiplicadores de boas ideias. E essa questão da segregação é principal para nós. Estabelecer essa consciência, né, desde pequeno aí. Na quinta-feira, no bairro Azenha, nós temos 9h30 da manhã, a Blitz da Educação Ambiental para a correta utilização dos contêineres. Novamente, nesse tema que é tão importante, tão caro. Exatamente. Ali nós vamos dividir em dois momentos, porque nem toda a Azenha ela é atendida por contêiner e uma parte é atendida por coleta domiciliar e cria essa confusão nas pessoas. Mas o nosso foco ali vai ser, junto com a Associação de Comerciantes da Azenha, trabalhar os comerciantes, para que eles tenham um maior volume de reciclado, são materiais mais volumosos, para que a gente instrua eles a fazer o descarte correto. Então, nós vamos fazer, são áreas que a gente detectou que estão mais pendentes desse tipo de ação. Nós costumeiramente, fazemos isso em todas as regiões de Porto Alegre. Mas são duas áreas que eu acho que são mais simbólicas para esta semana, e que a gente vai ter um alcance maior. Precisa de um corpo a corpo. Né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Sexta-feira, no bairro Rubem Berta, na entrada do núcleo 35, 9h30 da manhã, plantio urbano sustentável. Esse é um projeto que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem implementado e com grande sucesso. Por quê? Porque são focos de lixo institucionalizados dentro da região. E aí, quando a gente consegue congregar a comunidade, os moradores, os comerciantes ali, a gente faz uma proposta. Vamos tirar esse foco de lixo e vamos transformar num ajardinamento, num espaço de lazer, onde a comunidade se empodere sobre aquele espaço. Os números são bastante positivos. Nessa gestão nós começamos, e são focos que são monitorados diariamente pelos nossos técnicos. Nós começamos com 423 focos de lixo crônicos em Porto Alegre, através desse projeto, que é um projeto singelo, até certo ponto. Hoje nós estamos no número de 233. Então nós já tivemos uma redução bastante considerada e pretendemos avançar nisso. Porque o que a gente quer despertar com a questão da sustentabilidade é a sensação de pertencimento do munícipe sobre a sua cidade. Que aquele espaço público é de todos, e não que aquele espaço público não é de ninguém. Perfeito. Quando fala em plantio urbano sustentável também, isso pode evoluir, né, para daqui a pouco hortas urbanas, né? O DEMELHU tem um setor de compostagem junto ao nosso transbordo, onde todas as podas arbóreas de Porto Alegre, lá nós temos as leiras, temos um setor de compostagem, temos um material industrial para a produção de compostagem. O DEMELHU hoje produz em torno de 50 a 70 metros cúbicos mês de composto orgânico, que são doados para hortas comunitárias, que a gente usa para começar a sustentabilidade com a escola, com aqueles mais tenros ainda, que não tem total compreensão sobre uma palestra de resíduos, mas começar com essa questão de sustentabilidade desde pequeno, propiciando hortas comunitárias, hortas escolares, hortas em igreja, hortas em postos de saúde, de fitoterápicos, e o DEMELHU faz esse trabalho também. É mais um viés que a gente tem para levar sustentabilidade ao meio ambiente. Perfeito. Para a gente fechar aqui, no sábado, dia 28, então, temos no Parque Moinhos de Vento, Parcão, o drive-thru de coleta de resíduos eletrônicos. Esse também é um tema bastante importante, né? Porque muitas vezes a gente tem a dúvida, né, de tudo o que fazer com baterias, aparelhos celulares que já não tem mais utilidade, carcaça de computador. O que a gente faz com tudo isso? Exatamente. Essa é uma forma da gente, apesar de haverem locais de correta destinação em Porto Alegre, que são as nossas UDCs, as unidades de destino correto que estão espalhadas por Porto Alegre, é uma forma da gente explicitar, porque este é um material que tem sobrado muito na casa das pessoas. As pessoas realmente não têm a informação correta
sobre como descartar a bateria, e algumas têm metais nobres, outras têm metais pesados que precisam ser neutralizados para voltar para a natureza. Dentro disso, nós temos uma parceria, o Demeliu tem uma parceria com a ABRE, que é a Associação Brasileira de Recicladores de Eletroeletrônicos, onde a gente faz esses drive-thrus através de uma grande divulgação e com o apoio de vocês, e recolhe esse material, o que pode ser recuperado, a ABRE recupera e faz doação para escolas, para as outras entidades sociais, e o que não é, eles dão a correta destinação dentro da indústria de tecnologia. Certo. Bom, a gente passou aqui a lista, né, a partir desta terça-feira, mas você pode conferir, né, diretor, nas redes sociais do DMLU, você pode conferir por lá, a gente vai botar na tela aí para você, aí no @DMLUPOA, e também no site, né, prefeitura.poa.br/DMLU, todas estas informações podem ser conferidas por ali, incluindo, né, diretor, esses pontos, né, pontos de coletas, enfim, né, que isso funciona o ano inteiro, né? Perfeito. Essa é como eu disse, é uma forma de nós explicitarmos as nossas funções, mas nós estamos à disposição da comunidade, estamos abertos às novas sugestões, somos parceiros da população. A população tem que entender que isso não tem custo. Nos solicitem palestra, nos solicitem plantio, nos solicitem apoio para a questão de sustentabilidade e meio ambiente. Somos parceiros e congrego a população que está nos assistindo para participar dessa semana. Se tiver oportunidade, passem alguns pontos da nossa agenda para conversar, para tomar um mate com a gente, como diz a meninada, para trocar uma ideia e que a gente possa levar uma informação mais correta e mais fidedigna dos resíduos. Certo. Doutor, só para a gente encerrar aqui também, né, que esse é um tema que creio que o DMLU também se debruça sobre essa questão, né, por ser também de tamanha importância. Esse descarte irregular de lixo de construção civil também, diretor, como é que você tem tratado esse tema aí? Estamos tratando, Porto Alegre está tratando, o DMLU está tratando, através da sua diretoria, do seu corpo técnico, uma solução para isso, que deve caminhar para uma usina de reuso. Tá? Hoje, Porto Alegre não recolhe, o DMLU não recolhe resíduo da construção civil. Fique bem claro, quem produziu o resíduo tem que dar a correta destinação, seja aquele estéreo-entulho, alguma coisa nesse sentido. O DMLU não recolhe, isso é uma multa pesada, se for a fiscalização acabar autuando, primeiro vai notificar e depois vai dar uma multa. Então, muito cuidado com esse resíduo. Mas esse resíduo hoje em Porto Alegre, ele não é captado pelo DMLU. Então tá, perfeito. Então, quem produziu que dê o destino correto aí, né, para esse material. Né? Diretor de Gestão e Educação Ambiental do DMLU, Marcos Salinas. Diretor, só para a gente encerrar aqui então, reforço o convite mais uma vez para que a população participe, mais do que participar, né, da Semana Lixo Zero, que isso fique como uma cultura nossa enquanto sociedade, né, para contribuir com o meio ambiente. Exatamente, Cleiton, acho que colocaste muito bem. Pessoal, nos ajudem o DMLU a criar essa cultura de sustentabilidade. Nós só temos um planeta, nós temos que cuidar do nosso planeta, nós temos que cuidar da nossa rua, da nossa praça, do nosso pátio, para que a gente tenha uma condição mais salutar de viver, mais tranquila e com uma estimativa melhor de sucesso. Perfeito. Diretor, obrigado. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado, Cleiton. Muito bem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!